A gente inicia esse estudo e todos os estudos, né, e todos os trabalhos da Casa Espírita agradecendo pela oportunidade de serviço, né, e reforçando esse pedido de que os espíritos que estão aqui comungando desse momento, né, compartilhando com a gente esse momento de tarefa, esse trabalho, possam nos ajudar na sustentação da tarefa, inspirando os nossos pensamentos para que a gente possa adquirir, né, sedimentar o máximo que a gente puder desses estudos que hoje vão ser trazidos para a gente, hoje, a respeito das questões do Livro dos Espíritos. Como a Andréia falou, a gente está aqui recomeçando o estudo do livro todo, né? Lá no comecinho do nosso livro, falando desde que é Deus, e hoje a gente vai falar sobre a formação dos planetas, a formação dos primeiros seres que apareceram no planeta Terra, e falar sobre quem é esse tal de Adão, né? Afinal de contas, existiu, não existiu, é só uma história. As perguntas já foram lidas, a gente já tem uma ideia, mas vamos refletir juntos, né? Sobre esse ícone que é tão importante e de que maneira a gente pode se relacionar com essa informação. A gente vai estudar o Livro dos Espíritos, como foi dito, mas eu vou pedir licença a vocês para tomar a liberdade de fazer a leitura de um pequeno trechinho desse livro. Essa minha edição já é bem antiga, atualmente tem uma capa que é ainda mais bonita, mas é o livro Grande Enigma, de Leon Denis, que fala sobre muitos aspectos relativos a essa ideia de Deus e sua expressão através da natureza, né? E logo no começo do livro, no capítulo 2, a gente tem um capítulo intitulado Unidade Substancial do Universo. E ele diz assim: o universo é um, embora triplo na aparência. Espírito, força e matéria parecem não ser senão modos, os três estados de uma substância imutável em seu princípio, variável ao infinito em suas manifestações. O universo vive e respira, animado por duas correntes poderosas, a absorção e difusão. Através dessa expansão, através desse sopro imenso, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Através do seu amor, ele atrai para si. As vibrações do seu pensamento e da sua vontade, fontes primeiras de todas as forças cósmicas, movem o universo e engendram a vida. Então, eu queria começar essa nossa reflexão partindo desse ponto, né, que Leon Denis traz para a gente, sobre essa ideia de um universo que é único, mas que é vivo. Fazer esse paralelo, né? E aí a gente não está aqui querendo brincar de Deus, mas foi o Cristo que disse, né? Vós sois deuses, e nos convidou a fazer brilhar a nossa luz. Essa ideia de um universo vivo traz para a gente algumas mudanças de pensamento que são muito importantes, né? Essa ideia de que existe uma força, e aí lá no começo do Livro dos Espíritos, naquela nossa primeira questão, a gente entendeu que não é exatamente uma pessoa, mas que é uma inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Essa força que através da sua vontade cria incessantemente e da qual existe centelha dentro de cada um de nós. Isso faz uma diferença nas nossas práticas de vida, né? Se a gente reflete dessa forma, de onde eu vejo pelo menos que é muito grande, né? O quão importante é essa ideia de que é através da nossa vontade que é possível criar os nossos próprios universos, usando aqui uma metáfora, né? E os nossos textos ditos sagrados, né? Os textos bíblicos, são cheios dessas imagens, não é? Imagens que, se a gente compreende exatamente ao pé da letra, a gente perde boa parte da potência. A gente entende ali uma ideia talvez superficial e às vezes até um pouco equivocada, vou me permitir dizer assim. Mas que quando a gente se dá a chance de compreender do ponto de vista da metáfora, né?
daquilo que se diz sem ser dito exatamente, ou do que está nas entrelinhas, a gente expande como se expande o universo pela vontade de Deus. E Leon Denis continua mais um trechinho só, dizendo assim: a matéria, dizemos, é apenas um modo, uma forma passageira da substância universal. Escapa à análise e desaparece sob o objetivo dos microscópios para se transformar em radiações sutis. E aí, quando ele traz essa ideia, né, de que existe uma matéria que é a menor possível, hoje a gente já vê a ciência se aproximando dessa ideia, né? Já se fala na partícula de Deus, mas até bem pouco tempo atrás, na história da humanidade, não se sabia assim, né? E a doutrina espírita, através das comunicações dos espíritos, vem trazendo para a gente essas informações que são muito importantes, de que existe uma partícula que é a menor possível, o que a gente chama, né, na doutrina espírita, pelo vocabulário trazido pelos espíritos, de fluido cósmico universal. Essa micropartícula ínfima, né, que é material e que se organiza de maneiras diferentes, se aproximando, exatamente como Leon Denis falou aqui, né? Nesse exercício de absorção e difusão, como existe em todo o universo. Essa matéria que se agrega e se separa de acordo com as necessidades para a formação de cada matéria, cada tipo de matéria, né? Então a gente conhece aqueles estados mais corriqueiros, né, do nosso dia a dia, que é o líquido, sólido, gasoso. Mesmo dentro do sólido a gente tem vários tipos, né, variações diferentes, mas toda a matéria é formada do mesmo ponto inicial, né, do mesmo tipo de unidade principal, que é o fluido cósmico universal. E aí, para terminar esse trechinho aqui de Leon Denis que eu gostaria de trazer, ele diz: não tem existências próprias. As filosofias que a tomam por base repousam sobre uma aparência, sobre uma espécie de ilusão. Ele está se referindo à matéria, né? A matéria não tem existência própria. As filosofias que a tomam por base repousam sobre uma aparência, sobre uma espécie de ilusão. Então, quando a gente olha pelo retrovisor da nossa história, né, como humanidade, e vai lá no nosso passado, a gente vai ver muitos corações se afastando da ideia religiosa e se aproximando muito do materialismo e do positivismo em função dos nossos equívocos como seres humanos mesmo, né? Então a gente se afastou porque nós mesmos, em outros momentos históricos, em outras existências, sentados em outros bancos religiosos, cometemos os nossos erros, né? Fazendo aquela confusão entre o que era do coração e o que era material. E a gente se equivocou fazendo vendas e comprando os pecados e os perdões, não é? Então não foram os outros, nós mesmos, né? Em outros momentos da nossa história. E isso, nós que somos seres muito racionais, pensando, né? A gente via lá nos outros momentos, nas nossas outras existências, fulano está dizendo que tem que fazer desse jeito, que o bem é por aqui, mas ele faz o exato oposto, né? E essas foram práticas tão frequentes e tão constantes que fez com que muitos de nós, muitos corações, se afastassem muitíssimo da ideia religiosa, né? A ponto de haver uma espécie de separação, quase que como uma guerra entre a ciência e a religião, não é assim? Então tudo que é para ser científico não poderia ter o coração, não poderia ter a filosofia, não poderia ter a ideia religiosa se aproximando. A doutrina espírita faz esse caminho de conciliação, né? Propondo um pensamento que abriga, que nos convida a olhar para as duas pontas como irmãs, né? Como necessárias, igualmente necessárias para a nossa evolução. Mas a gente começou falando sobre isso pensando no seguinte: as filosofias que se apoiam
no que é apenas material, diz Leon Denis, se apoiam em ilusões. E a gente já está muito acostumado a escutar dentro da casa espírita, falar sobre o mundo espiritual e sermos convidados a pensar sobre nós mesmos, não é? Não existe palestra, não existe curso, não existe seminário dentro da casa espírita que a gente não seja convidado pelo menos uma vez a fazer o autoconhecimento de alguma maneira, não é? Esse conhece-te a ti mesmo nos persegue há muitos séculos e a gente está fingindo que não entendeu ainda. E aí, quando a gente se apoia no materialismo, deixando de lado essa ideia da mente, do coração e do espírito, que diz Leon Denis, é que a gente se apoia numa ilusão. Pode ser que pra gente, né, que está aqui comungando num sábado, 3 horas da tarde, com esse calorzinho gostoso que está fazendo, né, isso seja mais simples da gente acessar. Talvez isso não seja tão difícil da gente compreender e trazer para dentro. Mas não é assim para muitos corações, né? Com certeza todo mundo aqui lembrou de alguém que acredita que morreu e acabou, né? Que não faz diferença o que eu faço aqui, porque no final todo mundo termina no túmulo, não é assim? E essa é uma crença tão forte para tantos corações e tão dura para a nossa realidade de vida, não é? É também nossa responsabilidade, através da divulgação da doutrina espírita, levar essa ideia de que não é essa a verdade. E com isso eu não estou querendo dizer que a gente vai ter que goela abaixo, sabe? Desculpa, o termo me fugiu, não consegui pensar num outro mais bonito. Mas assim, que a gente vai obrigar o outro a acreditar naquilo que a gente já sabe. Mas a gente, através do próprio comportamento, né, da maneira como a gente se coloca, e aos pouquinhos, sem fazer nenhum tipo de imposição das nossas ideias, mas convidando a reflexão de que sim, a vida não é muito mais do que a matéria, a vida é muito mais do que esse corpo que a gente habita nesse momento, né? A gente não está dizendo que o material é desimportante e nem de longe. A gente tem não só o direito, mas o dever de cuidar desse corpo físico e cuidar dos nossos recursos, dos físicos também. Então, no começo do trechinho que foi lido aqui da obra O Grande Enigma, quando o Leon Denis diz que o universo é vivo, a gente pensa nessa reflexão também. É dever cuidar não só do corpo, mas dos nossos recursos físicos também. Mas com a certeza de que esse cuidado não se sobrepõe e muito menos se encerra todos os nossos deveres, né? Então, quando a gente escuta a pessoa que não prestou muita atenção e diz assim, o meu espírito, não tem? O meu espírito é assim, o meu espírito é assado. E aí, onde o mais correto, não sei se correto é a palavra, mas assim, o mais próximo, né, da verdade, seria a gente dizer, eu espírito que habita um corpo, né? Eu espírito que tem um corpo. Eu espírito que uso deste corpo para me comunicar, para estabelecer minhas relações, para trabalhar e para cuidar dos recursos que me foram oferecidos. Tudo bem? E aí a gente volta aqui para o Livro dos Espíritos. A gente sabe que o estudo de hoje é a partir da questão 37, mas eu queria pedir licença mais uma vez para voltar lá na questão 3, quando Kardec pergunta aos espíritos assim, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E eles respondem, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. E aí, pausa dramática para a gente ir, né? Coisas que estão acima da nossa inteligência. Quando a gente pensa em Deus, a grande maior parte de nós vem aquela imagem de um senhor, né? Talvez alguns imaginem com barba, outros sem barba. Tem gente que imagina até um livro com
uma capa preta dura, umas letras douradas, onde ele está ali anotando quantas palestras públicas você assistiu, quantos passos você deu. Mas o livro dos Espíritos e a espiritualidade vem lembrando para a gente que não é bem assim. Então, desde a primeira pergunta, nem se perguntou quem é, né? Se perguntou o que é. A causa primeira de todas as coisas, essa inteligência suprema, que pela vontade cria incessantemente, né? E para cuja compreensão, nossa compreensão completa e perfeita, nossa inteligência ainda não é aquela que a gente precisa. Isso é um problema? Não. Pelo que os Espíritos trazem para a gente aqui no Livro dos Espíritos, a gente tem informações suficientes que nos garantem recursos para seguirmos em frente. Ok? Mas a gente ainda tem dificuldades de entender exatamente, se não é uma pessoa, uma força, uma causa primeira, que é isso, essa expressão da vontade. Leon Denis no Grande Enigma, naquele trechinho, falou, né? A alma do universo. É bonito, né? Leon Denis fala desse jeito assim, muito bonito. E a gente faz esse paralelo com as nossas questões também, né? Na questão 37, Kardec pergunta aos espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E eles respondem: certamente ele não pôde fazer sozinho, não se pôde fazer sozinho. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Aí não dá uma espécie de bug assim na cabeça? Tá, mas então o que tinha antes? É nesse ponto que a gente precisa, às vezes, baixar um pouquinho a cabeça e humildemente entender que a gente não vai conseguir entender tudo, né? Então, em algum momento, o universo foi criado por vontade de Deus, assim como a gente é capaz de, por nossa vontade, por ação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, criar o universo que nos rodeia. Não é assim? Então pode estar uma confusão danada em volta. Se o meu pensamento estiver equilibrado, se eu de alguma forma puder me harmonizar, eu estou dentro desse universo, metaforicamente, que é equilibrado. E o contrário também é verdade, né? Eu posso estar dentro da casa espírita, dentro do salão, pode ter música, pode ter água, pode ter passe, que se eu estiver muito desorganizada mentalmente, se os sentimentos estiverem muito acelerados, desorganizados, esse meu universo, ele não consegue se equiparar, ele não consegue se equilibrar com a harmonia que está no entorno, né? E no comentário de Kardec está escrito assim: a razão nos diz que o universo não pôde fazer-se a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser a obra de Deus. Então até Kardec se coloca assim, gente, minha leitura, né? Não sei exatamente como foi, mas vamos partir desse princípio. É uma obra, né? Uma criação pela vontade de Deus. E como Deus criou o universo? Kardec insiste, né? Mas como? Como que ele criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade, como a gente já falou. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E essa aqui também é uma daquelas imagens que a gente falou há pouco, que se a gente colocar em termos literais, se a gente for compreender exatamente ao pé da letra, a gente perde um pouco em potência, né? Em tudo que ela pode representar para a gente. E ele diz assim, na questão 39, Kardec perguntando aos espíritos: podemos conhecer o modo da formação dos mundos? Eles respondem: tudo o que se pode dizer e o que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então aqui eles começam já a falar para a gente daquela partícula que nós também falamos há pouco, que é o fluido cósmico universal. Depois, mais à frente, nas questões mais adiante, ele vai esmiuçar isso mais, mas aqui já um iniciozinho desse pensamento, que é a menor partícula possível, que se agrega, se condensa de acordo com as necessidades daquele espírito, de acordo com as necessidades daquele planeta.
Inclusive o nosso perispírito, que é semimaterial, vai precisar das moléculas, né? Vai se utilizar dessa característica dos fluidos que são do planeta em que o espírito está se propondo, né? Está sendo direcionado para reencarnar. Isso é interessante da gente pensar, porque o espírito, o espírito não é material, mas ele está sempre de alguma maneira agregado, né? Acoplado a essa camada que é semimaterial, que é o perispírito. É esse que é um elo entre o corpo físico, completamente material, aquele que no momento do desencarne vai ser deixado para retornar à natureza, né? Totalmente material, se renova as energias, né? Retornando à natureza, e nós espíritos seguimos com o perispírito, que é essa, como se fosse nosso molde, né? Nosso formato, esse ponto que faz a ligação entre eu, espírito, e o corpo físico que eu estou habitando no momento. E ele vai fazer uma pergunta muito interessante a respeito dos cometas. Os cometas seriam, como agora se pensa, um início de condensação da matéria e mundos em via de formação? Eles respondem sim, isso está correto. É um astro, né? É matéria. Porém, o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Então, o que ele está lembrando para a gente? No universo, todos os astros, todos os planetas, né, tudo que foi criado se relaciona perfeitamente, né? Os astros correm, não sei se correm é a palavra mais correta aqui, mas eles se movimentam no espaço numa velocidade que a gente nem consegue compreender, nem consegue alcançar, e ninguém esbarra em ninguém. É perfeito, né? Os planetas, os astros todos, e existe, claro, uma relação, uma influência entre um e outro. Mas ele chama a atenção que quando a gente se coloca diante de um corpo celeste, atribuindo a ele poderes mágicos, ele chamou aqui de absurdo. É um absurdo acreditar na influência deles. Refiro-me a essa influência que vulgarmente lhes atribuem. E aí a gente pensa, né, na nossa infância como humanidade, nas nossas crenças, no quanto a gente atribui a objetos externos, né, e a seres que são externos, valores muito grandes que na verdade estão dentro da gente ou que fazem parte do nosso pensamento. E aí me ocorre aqui que muitas vezes isso está atribuído a objetos que são mais simples e mais próximos da gente. Quando a gente dá um excesso de valor a um determinado, poderia ser um talismã, né? Ou é uma pirâmide, ou é uma pedra, ou é um determinado, como se aquele objeto pudesse sozinho ganhar poderes que na verdade fazem parte dos nossos poderes como pensamento e sentimento. Então, quando, por exemplo, uma pessoa deseja, prefere, escolhe, e aí sem nenhum julgamento, fazer uma oração a partir do uso de um determinado objeto, a pedra, a vela, né, a flor, a planta, não sei, há problema? Não, problema nenhum. É importante só a gente entender que o valor do objeto está no pensamento e no valor que a gente dá, né? Somos nós, enquanto espíritos, nós, inteligências também, nós, com o nosso fluido, que somos capazes de atribuir àquele objeto o valor que a gente pensa que ele tem, né? Então, eu me lembro de uma vez, eu participando de um estudo que não tinha a ver com a doutrina espírita, né? Era uma coisa assim,
do trabalho, enfim. E a pessoa dizia que precisava fazer uma oração, que podia usar uma colher. Para fazer aquela determinada oração, vai usar uma colher. Mas se não tiver colher, serve um graveto. Mas se não tiver o graveto, serve um lápis. Mas se não tiver o lápis, pode ser o seu dedo. Ou seja, o que faz a diferença é o seu desejo, sua intenção, o seu pensamento, né? Isso é importante da gente entender. O quanto que o nosso pensamento é potente, poderoso e capaz de construir e de destruir. Que a matéria está para que nós possamos nos relacionar também, mas que ela não tem o poder que tem a inteligência, a vontade e o sentimento, que são atribuídos a Deus e que estão em nós como centelha. Aí eu tenho vontade de dizer, e aí, o que vocês acham? Não, agora não. Bom, na questão 41, Kardec pergunta: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? É claro, né? Os espíritos dizem sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E aí, que interessante isso, né? A gente já viveu muitas experiências em muitos corpos diferentes, mas a gente se mantém como inteligência. Isso é tão importante da gente entender, isso é tão básico assim dentro da doutrina espírita, né? Que a gente deixa o corpo físico e não se transforma em outra coisa, né? Não volta para um todo. A gente se mantém enquanto unidade, enquanto inteligência, com as mesmas características de virtudes, de dificuldades, com as mesmas fragilidades e com as mesmas conquistas. E quando a gente assume um novo corpo, a gente leva tudo isso, toda essa bagagem. Mas e o corpo? O corpo se refez, né? Voltou para a natureza, e aqueles mesmos átomos que formavam o cabelo, formavam a pele, formavam os ossos, vão servir para construir outros corpos no planeta. Vão servir para construir, vão servir à natureza, né? Então, quando ele fala aqui para a gente que Deus renova tanto os mundos quanto os seres vivos, eu acho importante a gente se colocar nesse lugar, né? Que não é esse corpo o mais importante, né? Ele a gente vai precisar devolver. E aí me repito, isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade com esse cuidado de higiene, de saúde, de alimentação, né? E de cuidar realmente, é o nosso instrumento que nos foi emprestado, por o qual a gente vai precisar devolver, né? Na questão 42, Kardec pergunta aos espíritos: podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Ele diz: não posso te dizer isso, pois só o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. E há muitos cientistas que arriscam, né? Uma estimativa assim de tantos bilhões de anos, tantos trilhões de anos, eu não saberia reproduzir. Mas os espíritos estão dizendo assim, assim como a ideia de Deus ainda não é exatamente clara para nós, conhecer a idade do nosso planeta ainda não nos é possível com a inteligência que a gente tem. E aí ele vai começar a falar da formação dos seres vivos. Na questão 43, ele diz assim: quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era o caos, a resposta. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. E aí alguém poderia dizer assim: ué, mas eu ouvi dizer que Deus fez tudo em 7 dias. Ele não é perfeito? Ele não é capaz de fazer o que quiser? Não é a alma do universo? Não é essa vontade suprema, inteligência suprema? Lembra da história de que as imagens, muito ao pé da letra, acabam se empobrecendo? É mais ou menos isso nessa situação também. Então, o que a gente sabe, até a partir do que os cientistas trazem para a gente de informação?
Foi um período de muitos anos, realmente de bilhões de anos, até que a Terra pudesse se formar, né? E as coisas foram aparecendo, os seres foram sendo colocados, exatamente como a gente estuda lá nos livros dos bancos escolares, né? Primeiro aquela bola de fogo, uma bola muito quente, né? O iniciozinho do planeta Terra, que aí tinha uma chuva que acontecia sem parar, a água evaporava e chovia de novo, até que ao longo de bilhões de anos aquela crosta terrestre foi sendo esfriada aos pouquinhos, e aos pouquinhos as matérias foram sendo depositadas, né? Até que em algum momento houve a possibilidade de que um primeiro ser, bilhões de anos, um primeiro ser pudesse aparecer. Primeiro unicelular, um pequenininho que a gente nem podia ver a olho nu, que foi dando filhote, não, foi procriando, foi se multiplicando, foi amadurecendo, até que num determinado momento, que a gente não tem como discernir, né, avaliar exatamente quando, a vida como a gente conhece pôde ser trazida para a Terra. Mas sabe o que eu queria dizer desse trajeto todo, né, dessa trajetória toda? Que Jesus esteve presente, dirigindo esse processo desde o começo. O governador do planeta esteve presente, conduzindo os outros espíritos, né? Imagina quantos espíritos devem ter sido necessários para que isso pudesse acontecer do jeito que a gente vê hoje, mas Jesus estava presente desde o comecinho, cuidando de cada detalhe, alinhando, né, as necessidades, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista da atmosfera, né, da egrégora, das energias que compunham a Terra, desde o começo da formação do planeta. E assim para a formação de todos os planetas, de todos os astros, e para a criação de cada um dos espíritos que vão aparecendo e sendo criados. Não existe o acaso. Acho que essa é a grande sabedoria que a gente pode tirar desse estudo também. Não existe o acaso. O que existe é muito trabalho de espíritos que estão mais adiantados do que nós, que já são capazes de conhecer, de compreender e de fazer, né, de trabalhar de forma diferente daquela que a gente está capacitado hoje em dia. Mas é muito importante, muito bom a gente saber disso, né? De que não existe alguma coisa que tenha sido só porque foi por acaso, né? Tudo pensado, minuciosamente planejado, cuidado e tratado para que a gente tivesse o planeta com condições de abrigar os espíritos que precisavam vir para cá, né? Nós que não sabemos desde quando estamos aqui, né? Desde quando a gente está aí vestindo novas roupagens, né? Usando novos corpos físicos para experimentar ideias, né? Experiências educativas diferentes, mas sendo tutelados pela espiritualidade superior desde o início, desde a formação do planeta. Kardec pergunta na questão 44. Vamos até as 4. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha-lhes os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Então a gente não falou? O primeiro serzinho apareceu, foi se multiplicando, a matéria foi se transformando, foi amadurecendo, até o momento que foi possível a vida aparecer, né? Por vontade e pela inteligência dessa que é a alma do universo, que a gente está aqui chamando de Deus. Na questão 45, Kardec pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E eles respondem: eles se achavam, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço, no ambiente dos espíritos, ou em outros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência em um globo novo. Então, aquele fluidozinho, o fluido cósmico universal, antes de a Terra ser formada, estava onde?
distribuído em outras áreas do universo, né, em outras áreas do espaço, em outros planetas, ou nesse formato, né, mais ínfimo, menorzinho, ainda não agregado. E aí foi trabalhado para que o planeta pudesse ser criado. E aí eu não vou ler o comentário todo de Kardec, mas eu queria chamar a atenção para o trechinho final, que ele diz, essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Deus, porém, tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Mais uma vez, né? Lembrando assim que a gente vai compreender muito, a gente vai entender bastante, mas a gente ainda não vai compreender e entender tudo. E se nós formos bem sinceros, o tanto de informação que a gente já tem, que a gente ainda tem dificuldade de mastigar e assimilar, é grande, não é? Se a gente for falar só de doutrina espírita, se a gente for falar só de livro dos espíritos, não tem um tantão de gente que está a encarnação todinha estudando o livro dos espíritos e toda vez que lê, encontra um negocinho diferente, né? Porque a nossa inteligência é assim mesmo, né? Vai aos pouquinhos e é preciso essa perseverança, essa dedicação para a gente ir assimilando as ideias aos pouquinhos. Ainda há seres que nasçam espontaneamente e os espíritos respondem sim, porém o germe primitivo já existia em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Acho que a gente já explorou bem esse assunto, né? De que esse corpo vai ser devolvido à natureza e reformulado, servindo então para formar novos corpos. Na questão 47, Kardec pergunta assim: a espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Eles dizem sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que fez com que se dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra. Outra imagem bem presente assim nos nossos inconscientes, né, no nosso imaginário, essa imagem de que o homem foi feito do barro, né? Mais uma dessas imagens que a gente não deveria compreender ao pé da letra, mas que quando a gente entende do ponto de vista metafórico e estuda um pouquinho o que a ciência traz também, a gente vai ver que é uma metáfora muito bonita dessa formação dos corpos físicos, né? E do aparecimento dos seres humanos na Terra. Essa ideia de ter sido criado do barro, de aparecer do barro, né? Do corpo humano ter sido formado a partir do barro. 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na Terra? É Kardec insistindo, né? Que eles já tinham respondido, não, vocês não vão conseguir compreender com relação ao tempo, né? Que o planeta foi criado. Mas ele insistiu mais uma vez. E aí os espíritos respondem, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, ou seja, são todos uma ilusão. E aí eu queria passar, a gente já vai se aproximando aqui para o final do nosso estudo, para a questão número 50, que diz assim: a espécie humana começou por um único homem? Não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. E aí eu vou aproveitar que ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, né? Para dizer que essa é uma imagem que, além de ser muito frequente, em muitos povos, na verdade, né? Em muitas civilizações pelo planeta, a gente tem essa ideia, né? Como é importante a gente saber que a gente não é homem e não é mulher, né? Que a gente está nessa condição atualmente. E que eu espírito, necessito viver essas experiências diferentes, porque elas me dão condições de desenvolver habilidades diferentes. E elas me oferecem recursos que são desafiadores, né? Me propõem desafios que são diferentes. Todos eles importantes para o crescimento do espírito. Deste que sou eu, ou desta que sou eu, esta inteligência, certo? Mas com certeza não foi à toa que foi escolhido um ser
masculino para dar o início, né? Para nessa nossa história que a gente escutou, que a gente vem alimentando há tanto tempo, ter sido perpetuada dessa maneira. E aí tem aquela outra coisa, né? Que a mulher apareceu da costela. Tem uma história engraçada que, enfim, todas as metáforas importantes que a gente respeita, mas que a gente precisa compreender realmente como imagens para a gente refletir e não admitir como sendo literais, 100% compreendidas ao pé da letra. Na questão seguinte, inclusive, a questão 51, ele diz: podemos saber em que época vivia Adão? Ele diz: aproximadamente naquela que lhe assinalais, mais ou menos 4.000 antes do Cristo, 4.000 anos antes do Cristo. Mas a humanidade não apareceu aí, né? Então este ícone, né? Esta pessoa que a gente aprendeu em outros bancos, né? Em outros momentos da nossa história, que foi o primeiro e o único criado, que deu origem a toda a humanidade, na verdade, não foi exatamente assim, né? Ou não foi nem perto disso, o ideal seria dizer. E no comentário de Kardec, ele diz: o homem cujo nome a tradição conservou como Adão foi um daqueles que sobreviveram numa região após alguns dos grandes cataclismos que agitaram em diversas épocas a superfície do globo e se tornou o tronco de uma das raças que hoje o povoam. Então pode até ser que tenha existido esse homem, né, que sobreviveu, como ele está dizendo aqui, aos cataclismos que eram comuns naquela época da formação do planeta. Mas ele continua: as leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido se efetuar em alguns séculos, como se o homem estivesse na Terra apenas a partir da época assinalada pela existência de Adão. Alguns consideram, e com mais razão, Adão como um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E aí a gente volta, né, mais uma vez a essa ideia de que as metáforas são muito importantes nessa comunicação que foi trazida pelos textos religiosos e que a gente precisa fazer um esforço de ampliar as nossas consciências, né, de ampliar o nosso pensamento para compreender as informações para além do que está dito, para além do que está exatamente escrito, ampliando as nossas consciências e permitindo que a nossa reflexão realmente vá mais além, né? Alcançando, ou pelo menos se aproximando dessas metáforas que nos permitem essa aproximação, esse casamento, essa comunhão com o que a ciência traz de informação. Então, a gente já sabe, a gente já entendeu, a gente já tentou fazer isso, né? Que viver só pela matéria e crendo apenas na matéria não foi suficiente, né? Porque quando a gente acredita só na matéria e ela se extingue, e tem uma hora que ela vai se extinguir, a gente fica com o quê? Sem chão. Então, enquanto humanidade, a gente já entendeu que isso não faz sentido. A gente já está aqui porque a gente quer mais, né? A gente quer entender o que é a vida do espírito, o que é o mundo espiritual e como as coisas funcionam, né? Para que eu possa cada vez mais me aproximar desse destino que é o nosso destino, que é a felicidade. A gente quer entender como é que faz isso. A gente não está com isso querendo dizer que a gente vai deixar o que é material de lado. Então é importante entender? É importante entender. Eu me lembro já estou finalizando, tá? Uma vez eu assisti numa palestra, uma pessoa dizendo assim: vocês já pensaram? E aí vou reproduzir a pergunta para vocês. Vocês já pensaram que vocês também serão governadores de planeta? Na época, eu fiquei pensando assim: Jesus, eu ainda estou tentando governar a despensa da minha casa, né? E estou com dificuldade. Tem hora que falta uma coisa, tem hora que sobra outra, tem hora que coisa estraga. E aí, como é que é isso? Para ser governador de planeta, a gente vai ter que entender muito sobre muita coisa de física, de
química, de matemática, não vai deixar a ciência de lado, não vai dar para deixar. Mas para ser governador de planeta, assim como é o Cristo, e que abusada eu, falando que a gente vai ser igual ao Cristo, mas gente, é uma notícia, a gente vai. Vai demorar um pouco? Vai depender de cada um, mas esse é o nosso destino. E para ser governador de planeta, assim como é o Cristo, a gente também vai ter que entender muito do que é o coração, do que é a força da vontade, do que é o equilíbrio das nossas ações, do que é a responsabilidade dos nossos pensamentos para conosco e para com os outros. E a gente vai precisar de tudo isso. Então é aquela imagem das asas, que é a asa da razão e a asa do sentimento, a asa da emoção. E a gente não pode voar com uma só, A gente vai precisar das duas. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui, aproveitando que a gente falou sobre formação do mundo, formação dos planetas, sobre o aparecimento dos homens e como se deu tudo isso, eu trouxe um poema que foi psicografado pelo Chico, de Maria Dolores, que se chama A Lenda da Rosa. Está nesse livro aqui, o nome Maria Dolores mesmo, A Lenda da Rosa. Dizem que quando a Terra começava a ser habitação de forças vivas nas telas primitivas, tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam em singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia, toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais. Do mais fraco ao mais forte, o progresso ganhava as marcas do alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes. Da folhagem no vento, a calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores, com uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro era triste e sozinho, uma espécie de monstro no caminho de que ninguém se aproximava, todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiral fitou o azul imenso e disse em oração: Senhor, que fiz de mal para ser espancado e escarnecido? Todos me evitam cautelosamente, como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, ó Pai, da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste? Acendes astros mil para a noite celeste, vestes a madrugada em mantilhas vermelhas, das lãs para as ovelhas, inteligência aos cães, cântico às aves, estendeste no chão a bondade das fontes que deslizam suaves, na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes, em cujo místico esplendor falas de majestade, paz e amor. Não me abandones, Pai, às pedras do caminho. Se posso, não desejo oferecer somente espinho. Quero servir-te a obra, aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza, para falar de ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a inesperada prece e, notando a humildade e a contrição do espinheiral, mandou que à noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na seguinte manhã, logo após a alvorada, por entre exalações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para mostrar-se o pai e o companheiro, atendendo à oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas. Então, gente, nós que somos muitas vezes espinheiros, tenhamos a certeza de que somos profundos produtores de rosa também. E que a gente possa usar dessa oportunidade como uma oportunidade bendita, agradecendo a cada um dos desafios pela oportunidade de fazer a gente crescer um pouquinho mais. Aquela terra, que está ali segurando o espinheiro, não está ali à toa. O orvalho que cai, não cai à toa. Os espinhos que estão ali fazem parte, precisam ser cuidados e respeitados.
E se a gente pensar na gente, é disso, né? Nossas dores, nossas fragilidades, os cantinhos que a gente ainda precisa olhar, né? Que a gente já nem queria mais, mas ainda estão lá. Que a gente possa ter respeito e amor por cada um desses pedacinhos, certos de que é no caminho que a gente se transforma, que as oportunidades aparecem sempre de forma bendita e perfeita, e que a gente possa ter a sabedoria, a calma e a vontade de colocando o pensamento, né, no sentido do alto e do bem, fazer a transformação necessária para sermos um dia apenas as rosas. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Agradecido nós estamos.